Saí Susto rápido. da porra. Foi só um giro. Por que você tava girando? Tava só deixando fácil pra deixar fácil. Que geralmente eu giro a garrafa 2 vezes. Sejam muito bem-vindos ao Farol Podcast. Meu nome é Caio. Meu nome é Gabriel. Eu sou o Marcelo. Aqui no Farol Podcast, somos 3 amigos que se reúnem toda semana para fazer perguntas relevantes que podem trazer reflexões importantes aí para sua vida. Dessa vez, estamos aqui no último episódio de 2025 e por conta disso, esse vai ser um episódio especial nosso, que nem a gente fez o episódio especial de Natal na semana passada. Agora a gente está fazendo aqui o episódio especial de Ano Novo, onde, como é de costume, a gente vai fazer uma pergunta que vai nortear toda a nossa discussão. Normalmente a gente sempre tem esse tema geral que reúne os nossos discursos e agora a gente vai fazer uma pergunta: o que foi 2025? E a gente vai conversar um pouco sobre o nosso ano, vamos conversar um pouquinho sobre expectativas para o ano vindouro e a gente vai conversar um pouco, até de uma maneira até um pouco mais íntima do que o costume, um pouco sobre as nossas experiências e tentar relacionar elas com a própria ideia de ano novo. Então, se você já viu algum episódio nosso aqui, conhece mais ou menos a maneira como a gente costuma conversar, a gente sempre pega um tema e a gente tenta destrinchar por uma conversa bem filosófica aqui e tentar entender o que cada tema representa e significa. Dessa vez a gente vai ancorar as nossas ideias também nas nossas experiências. Então, cada um vai falar um pouco sobre o ano, sobre o que sentiu e experienciou, sobre até o ponto em que a pessoa queira conversar aqui, né? Tem que levar em consideração que a gente está falando de maneira pública na internet. Mas, enfim, falar aquilo que realmente gostaria de conversar para entender o que foi o ano e o que significa essa passagem agora e esses ciclos, né? E o que significa para cada um. Então, primeiro, antes da gente chegar nisso, vamos falar um pouquinho sobre Ano Novo, né? Porque a gente está aqui vestido de branco, a gente está com champanhe aqui, espumante, aqui na mesa, e a gente ia estourar ele no final do episódio, mas essa anta Era no final. aqui chamada Marcelo, Era no final, ele não sabia. Eu pensei que era no começo. estourou sem querer. Foi. Porque ele foi deixar pronto pra gente aqui. E ele estourou isso aqui, vocês Foi provavelmente já sem viram. querer. Foi bem sem Vocês querer. viram isso aqui nos primeiros segundos Vocês do episódio. acompanharam. Vocês acompanharam isso aqui. Esse momento histórico. Então, Eu vou beber pra... beba. Você precisa. E, enfim, não vai ter aquele negócio de estourar bonitinho no final, mas a gente vai fazer um brinde no final, pelo Vamos menos. fazer um brinde. Então a gente vai ter que consumir alcoolicamente enquanto a gente tá conversando. Nossa, que coisa triste. Eu nem gosto Nossa. de beber. Que coisa. Vocês nem gostam de champanhe, vocês nem gostam de espumante Não, nem champanhe eu nada. não gosto Não, não. champanhe não. Mas eu gosto de beber. Ah, tá certo. E Então. também tá calor pra Enquanto caralho. isso, a gente vai deixar nossa garrafinha com esse chapeuzinho muito, muito brabo, porque é o que sobrou, É o que sobrou. É o que sobrou. né? Além do Marcelo? líquido. Pro O que sobrou, né? É o que Além sobrou. do líquido, né? O que sobrou pra gente? Nada. Nada. Então, assim, Nunca sobrou. agora a gente vai começar a nossa conversa, não vai ter estouro, a não ser no começo, que você viu aí. E, bem, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esses símbolos de Ano Novo, por que não, né? Uhum. A gente tem aqui uma bebidinha que normalmente a gente estoura. A gente tem as nossas taças, a gente tem essa grande celebração e a gente está tudo vestido de branco para trazer boas energias Sim. e tudo mais, e todas essas coisas. Que no Natal também tem. Que no Natal também tem a sua própria maneira, né? E faz sentido a gente estar bem conectado com a ideia do Natal que vem há menos de 10 dias atrás, né? Sim. Uhum. E a gente já conversou sobre Natal no último episódio, então agora vamos lá. Ano Novo. Ano Novo, as pessoas vão pra praia, as pessoas ficam com suas famílias, Pulo 7 ondinhas. pulam as 7 ondinhas, às vezes sem saber nem por que estão fazendo isso. Alguns realmente acreditam, outros apenas fazem pelo costume social, por convenção social, ou qualquer outro tipo de rito. As pessoas fazem alguma coisa para ritualizar o fim do ano, né? Colocar E um pra símbolo a mais. e para alguns não representa absolutamente nada. O que significa para vocês? O que vocês gostam de fazer? O que vocês fazem no Ano Novo normalmente? Cara, eu já tive uma experiência muito duvidosa com o Ano Novo na praia. Porque ao mesmo tempo que foi muito legal, foi muito cheia. E isso me incomodou Aonde? na praia. Mas uma coisa legal foi ir pra festa depois. E ver os fogos, porque na praia os fogos de Ano Novo geralmente são mais bonitos. Sim, E também é isso uma coisa que acontece muito no Ano Novo, até mesmo na China. Aquele show de fogos e de luzes para realmente inaugurar o primeiro minuto do ano Sim. com muita luz, com estouros, como o próprio champanhe, por aí vai.
Mas pra mim, ano novo é tipo muito... mais um dia. Pra mim sempre foi, desde pequeno. Natal pra mim tinha mais importância. O ano novo pra mim sempre foi mais um dia. O Natal pra mim sempre foi mais importante por algum motivo. Eu achava a celebração do Natal mais interessante do que a do Ano Novo, porque já tá meio que no final do ano, e eu gostava daquele sentimento de conforto que o Natal traz. E reunião. O Ano Novo é um pouco diferente. O Ano Novo, além de reunir as pessoas, ele traz um significado de uma festa mesmo, né? Sim. Uma festa. E é uma celebração de teor diferente, mas ela é voltada para um objetivo parecido. Mas ao longo do tempo, eu acho que o Ano Novo foi perdendo, não tanto assim... A importância de virada de ano permanece, mas assim, a celebração, a necessidade de ter que fazer alguma coisa no final do ano para mim foi meio que diminuindo. Tanto que os últimos têm sido tão tranquilos. Também. Tiveram anos que eu passei assim, passou um minuto para no ano novo e eu nem... Foi isso, sabe? Manda mensagem pra quem precisa, que eu acho interessante. E é isso. E para você, Kizia? Olha, eu sempre gostei do Ano Novo. Eu sempre gostei da ideia, por exemplo, de que quando eu era pequeno, na escola eu fazia muito cabeçalho. Eu não sei se vocês tinham. Cabeçalho? Cabeçalho? Como assim? Sim, que você tinha que colocar São Paulo. Sim, dia tal, São tal. Paulo, dia E tal E eu não sei porque todo final de ano a primeira coisa que me passava é, caraca, o ano mudou, o número que eu vou ter que botar no começo da página mudou. Todo mundo errou isso. Primeiro mês inteiro o ano errado. Sim, mas eu sempre achei a ideia de passagem de tempo muito interessante. Mesmo quando eu era pequeno, eu gostava de comparar. Caraca, janeiro agora. Como é que foi meu janeiro um ano atrás? E essa ideia de como as coisas mudam de um ano para outro foi sempre muito interessante. Eu sempre gostei dessa ideia do ano novo também como um período de passagem, né? Você está passando de uma era para outra. E é meio que um recomeço. Tem uma imagem que ficou gravada na minha cabeça que eu vi em Arquivo X. Que era um desenho, né? De o ano antigo, o velho barbado, assim, tipo, saindo pela porta, enquanto o ano novo tá entrando pela outra, e é um bebezinho. Então essa ideia de que o ano antigo morre, o ano novo nasce. Sim. É uma demarcação, sim, que alguns podem falar, uma demarcação extremamente arbitrária de quando começa, quando termina alguma coisa. Sim. Ótimo, maravilha, tem a ver com contagem de tempo dos nossos calendários, que enfim, a gente teve que definir de certa forma quando começava, quando terminava. No cálculo matemático, inclusive, que foi fudido de estabelecer. Exato. Foi. Mas ao mesmo tempo eu respeito essa convenção. Eu não sou cínico em relação a ela. Ela simplesmente vem, assim, eu venho tratando ela de maneira um pouco diferente, mas o que eu não trato mais como uma grande celebração, uma festa, embora não ache errado fazer isso. Eu pessoalmente gosto de tratar como um momento mais reflexivo do que um momento mais de festança. Sim. Né? Eu acho que tudo bem você festejar o final de um ano, mas eu gosto de me voltar para dentro e entender as coisas que aconteceram no ano, o que isso representa para mim, o que isso representa agora para essa virada de chave que acontece, né? Acho que as pessoas gostam dessa, acho que é por isso que é tratado como uma festa, que é quase como se você mudasse de cidade, só que de maneira simbólica. Quando você muda de cidade, é quase como se você estivesse adotando, você pode adotar uma personalidade que você quiser, né? Porque você está se mudando para um lugar onde na teoria você não conhece ninguém. A não ser que você já tenha conhecido lá, mas normalmente são um círculo social totalmente novo, são lugares novos, ocasiões diferentes, então você pode meio que ser outra pessoa. Então essa virada de chave do ano novo é a mesma, você está no mesmo lugar, mas é uma virada simbólica para todo mundo. Então agora eu tenho essa oportunidade de todo mundo coletivamente talvez mostrar que você pode entrar numa metamorfose para alguma coisa diferente. Sim. Eu receei muito em usar o termo metamorfose, porque já foi tão utilizado por causa de uma certa música. Essa música é boa. Sim. Mas até também é muito comum ver o discurso de final do ano. Assim, começar uma coisa nova no primeiro dia do ano. Na primeira semana do ano eu começo algo novo. Eu vou começar um hábito novo, uma prática nova quando virar o ano. Vai ser um novo ano, vai ser um novo eu. São promessas. Tem muito isso, exato. É um momento de você fazer promessas e a promessa deixa o ser humano feliz, né? Porque assim, você tem promessas de algo diferente. Sim, você vai seguir tem essa mudança de chave. Sim. Parece que eu tenho essa sensação acho que desde adolescente. Que a primeira semana do ano é a semana que todo mundo se esforça para chegar num ideal. Sim. Depois caga tudo. Mas a primeira semana, geralmente, o pessoal tenta seguir mais a risca. Os planos de ano novo. Seja qual fim ele for. Sim.
Até porque todo ano novo é um lembrete de que o tempo está passando, né? Você não sabe quantos anos novos você vai ter Sim. adiante. E é um ciclo interessante, né? 12 meses, é um período extenso. 12 meses é um período extenso. Então, é interessante você... Se a gente não tivesse esses ciclos, acho que ficaria muito abarrotado. É como a gente tem um ciclo diário, né? O ciclo diário é o mais curtinho. Uhum. Então, a gente dorme para fazer a separação entre um dia para outro. Sem contar a semana. Não, mas estou falando, o Sim. ciclo mínimo é o dia. É o dia. Que você dorme para você meio que passar de um período de 24 horas para outro. Se a gente não tivesse que dormir, se a gente não tivesse essa prática de dormir, experimenta ficar mais de um dia seguido sem dormir, né? Você fica como se tivesse tanta coisa na sua cabeça que você não consegue, você ainda não associou tudo, não refletiu sobre tudo. Uhum. Então a gente tem esses ciclos expandindo de duração temporal. Então você tem o dia, você tem a semana, você tem o mês, você tem o bimestre, o trimestre, o semestre, e aí você tem o ano. Sim. E aí você tem depois a década. Você tem o quinquênio que fica no meio, você tem a década. E a gente vai marcando porque momentos culturais são demarcados dessa forma. Então, numa década a gente pode falar, teve tal movimento cultural aqui nessa década, Sim. então a gente usa para sinalizar a precisão de eventos também, mas também para dar aquele sentimento de continuidade das nossas histórias, né? Onde cada fim e cada começo. Sim. Então, ter esse período, se não tivesse essa demarcação, que é arbitrária, de certa forma, embora tenha feito todo um certo cálculo e tudo mais, mas continua sendo meio arbitrário, né? Mas, né? Tem seus motivos, né? Assim, eu sinto que ela vem da observação, né? Olha, tem esse ciclo onde o sol nasce, se põe, vem a translação, vem outro sol, a né? Então translação. você conta esses ciclos e você divide ele em um certo número de... A gente tem a rotação é o dia, a translação é o ano, né? Mas não é exatamente preciso. Claro, é uma que aproximação. Por isso que é arbitrário dessa certa forma, né? Sim. E a gente precisa corrigir com o ano bissexto, mas... enfim, até porque os dias não têm 24 horas exatos. Não, Mas aí a gente entra em minúcias que a gente não precisa entrar. Não O que é interessante é a gente marcar esses períodos, porque se a gente não tivesse esse período para demarcar esses 12 meses, as nossas histórias ficariam muito abarrotadas. Sim. É bom a gente ter essa noção de que a gente tem períodos e nessa troca de períodos é como se fosse trocando de casulo. Então agora a gente está indo para um momento, a gente tem momentos de vida diferentes. E às vezes esses momentos duram muitos anos, e dentro de cada ano você tem alguma coisa acontecendo. Sim. É um ponto de referência para sua vida, né? É um momento onde, coletivamente, a gente define que certas histórias vão acabar. Sim. E outras vão começar. Sim. Tem que ou pelo menos tenta, né? Porque... ou pelo menos tenta. Ou que às vezes até eu já vi também acontecer, muitas pessoas ganharem noção de tempo quando o ano vira. Assim, nossa, já estou nisso há X anos, nossa, mais um ano. Porque, novamente, organiza, porque muitas vezes quando você entra numa rotina, a gente acaba esquecendo a noção de tempo. Sim. É muito comum, tipo, principalmente quando você é um adulto e está trabalhando, está estudando, fazendo várias coisas, os dias eles ficam muito iguais, de certa forma. Sim. E do nada você vê assim, meu Deus, já foi um mês. Meu Deus, já foi 6 meses. Meu Deus, o ano já está acabando. Meu Deus, já é ano novo. Sim. Então é muita marcação mesmo, organização de tempo. E as pessoas... Eu já vi isso muito acontecer. Na virada do ano, a pessoa fala assim, meu Deus, eu estou contente com a minha vida, eu não estou contente com a minha vida. Percebi isso agora com essa virada de ano. Então meio que teve uma virada de chave também simbólica e metafórica de vir um recomeço, tipo uma fênix. Sim. Vem um novo ciclo. E assim, é interessante também porque é um ciclo e ele combina estabilidade com mutação, né? Então, assim, todo ano tem um Natal, todo ano tem Halloween, todo ano tem aquele período de alta na academia pelos primeiros 2 meses. Sim. Todo ano. E essas coisas são as mesmas, mas ao mesmo tempo são diferentes. E você é o mesmo e é diferente mesmo. É bom estabilizar, porque assim, mudanças são complicadas e a gente sacrificar uma parte nossa é difícil. Então o que a gente faz? A gente coletivamente decide que a gente tem esses momentos no ano, principalmente o ano novo, pra gente falar, esse é o momento pra gente meio que deixar certas coisas para trás e focar no futuro, porque fazer isso sem essas datas é muito difícil. Sim. É muito difícil. E ter um momento onde coletivamente as pessoas focam nisso é bom para a coletividade, para o grupo, para a sociedade. É bom fazer isso. Sim. Porque assim a gente não tem essa dificuldade de ter que escolher por nós mesmos. Porque dependendo de como for, a gente não vai querer fazer certas mudanças e às vezes é necessário. Então, assim, a mudança tá chegando, sabe? O ano novo vai chegar, quer você queira ou não. Sim. Entendeu? É melhor do que ficar tudo a esmo e você não saber para onde ir.
Exato. Inclusive essa ideia, o ano novo vai chegar, quer você queira ou não. Nossa, eu tô passando um paninho na minha cabeça que tá um calor. Gente, vocês não fazem ideia do quão quente tá o nosso... Gente, verão. Verão. Pelo amor de Deus, Aqui em verão. São- aqui em 33 São- graus. É que aqui em São, Verão aqui e em- onda de calor. aqui em São Paulo, no Sudeste, tá um negócio. Acho que pegou uns 8 estados aqui, incluindo São Paulo. São Paulo foi o mais afetado, que tá uma onda de calor, Mais de assim, 30 graus por dia. inacreditável. Então a Sim. gente tá, esse final de ano aqui, a gente tá sofrendo. Sim. Nossa, Cristo, enfim, Sim. perdão. Mas assim, ao mesmo tempo que é uma oportunidade de você recomeçar, e é aquela ideia, toda vez que você compartilha um objetivo, a sua chance de sucesso aumenta em 60%. Por favor. Sim, mas Continua. eu acho que isso também importa. Tudo que é compartilhado socialmente tem mais chance de funcionar. Sim. Então essas datas e esses momentos funcionam porque eles são compartilhados. E a gente vai ter na primeira semana do ano, um episódio onde a gente vai se aprofundar mais nisso. A gente não vai entrar Exato. tanto nesse tema. Que é um episódio justamente focando em metas. Uhum. Então a gente vai fazer a pergunta, o que são metas e objetivos e como que a gente define essas metas e objetivos e como que a gente tem a postura talvez adequada para persegui-las e concluí-las, né? Então isso vai focar muito na questão do ano novo. Agora que a gente está aqui na viradinha do ano, hoje é dia 28 em que a gente está gravando isso daqui, então a gente tem hoje ainda, que já está acabando, Sim, a acabou. gente tem 29, 30, 31, a gente tem 3 dias, mais o resto desse aqui. Então aqui a gente vai simplesmente fazer um balanço do nosso ano. Sim. Então a gente vai compartilhar reflexões, como foi dito aqui no começo do episódio também, né? Então, bem, considerando tudo isso que foi dito, o que vocês fizeram esse ano? Vamos colocar desse jeito. O que vocês fizeram esse ano de interessante? O que vocês gostariam de compartilhar, que vocês acham que faz sentido compartilhar para trazer uma reflexão interessante sobre o ano, sobre o que vocês fizeram, ou até mesmo o que deixaram de fazer, e o que gostariam de, olhando para isso, focando também no ano aqui, nesse fechamento. Então, o que foram vocês nesse ano, assim? O que vocês acham interessante contar? Quem quer começar também falando? Pelo jeito, todo mundo olhando pra mim. Mas, pra mim, foi um ano de tentar encontrar equilíbrio com muitas frontes da minha vida, desde estudos até trabalho, hobbies e vida pessoal, etc. E saber manejar melhor o meu tempo. Mas também foi um ano de lidar com mudanças, por assim dizer. Que eu sou uma pessoa que eu não gosto de mudanças, geralmente. Eu não curto muito mudança, eu gosto de seguir meu plano ali certinho, minha rotina certinha. Eu fico muito estressado quando minha rotina, quando meu plano do dia, da semana sai. Eu fico, tipo, muito estressado, já fui pior. Estou sabendo lidar com isso também. Imprevistos, né? Odeio imprevistos, com as minhas forças. Justo. Mas eu odeio sair, tipo, do rumo. Eu tenho essa sensação. Porém, e esse ano foi muito disso. Porque o ano eu comecei com planos específicos, assim, e ao longo eles foram mudando. Uns foram se concretizando, ou muitas foram falhando. E teve muita coisa nova também que aconteceu que eu não esperava. Então foi um ano de muitos imprevistos. E então eu tive tanto que encontrar muito balanço interno e externo, mas também aprender a lidar com imprevistos, porque a vida é puramente imprevisto. É uma pequena ação que leva para outra pequena ação, que leva para outra pequena ação, quando você vê já vira uma bola de neve. Ou o mundo acontece e você apenas responde muitas vezes para ele. Tem vezes que você só é tragado e às vezes, tipo... Pra mim foi um ano pra me aprender a lidar que tem decisões que não saem do meu, tipo, que saem do meu controle, que eu não posso controlar do jeito que eu queria e faz parte. Infelizmente faz parte, a gente tenta o nosso melhor. Tanto que foi um ano que me fez pensar assim, mano, eu não quero ter muitas metas ano que vem. Até pra mim não ter muitas frustrações, igual tipo, eu tive esse ano, por assim dizer. E outros anos também, já aconteceu. De eu, tipo, às vezes ficar meio frustrado e talvez não gostar tanto do ano novo por justamente ficar frustrado por algumas coisas que não ocorreram do jeito que eu queria, ou achei que poderia ser melhor, mas saiu do meu controle. Mas foi um ano que eu consegui estudar mais, consegui me encontrar de certa forma profissionalmente também, consegui ter mais filtros e ideias do que eu quero fazer no futuro e de quem eu quero ser no futuro. Foi um ano que eu me aproximei de muitas pessoas
me reaproximei de muitas pessoas que são importantes na minha vida, tipo, principalmente familiares, parte da família do meu pai, por aí vai, até da minha mãe também. Um ano de construir novos projetos, não apenas aqui no Farol, mas também com outras pessoas. Então, tipo, eu vi muito esse ano também, ao mesmo tempo como um mar de emoções e imprevistos, mas também um ano de construção. Seja para um eu melhor, alguém que eu consiga admirar mais, mas também uma base para um futuro. Porque a gente tá num... É uma coisa que eu conversei com o Caio logo no meio do ano, que é muito estranho a gente estar tipo, no meio dos 20 anos, entre 20 e 30. Porque ao mesmo tempo é uma época da gente construir coisas, é uma época que a gente não tem tanta coisa. E é um meio termo muito estranho e maluco, porque você sente que não fez muita coisa, mas quando você olha em retrospecto, você fez muita coisa. E, tipo, você não está velho demais para reclamar de muitas coisas, mas você também não está novo demais para ficar condescendente com muitas outras coisas. Você tá, tipo, no meio termo ali, meio estranho. Tipo, eu com 25, Caio com 26, que, tipo, acabou de fazer os dois. Sim. É literalmente o meio Sim. do caminho. E, tipo, tem expectativas, mas também é comum errar, às vezes. E é esperado que a gente faça mais coisa e comece a realmente ser adulto. Sim. A gente já saiu do meio tempo que, mano, tudo bem em certas coisas. Então, foi um ano muito estranho. Foi um ano de muita reflexão também, de certa forma, pra mim. Sim. Você quer entrar em alguma história específica sua? Só se você quiser, não é obrigado. Cara, Algum evento específico que seja significante, assim? cara, acho que o que mais me deixou feliz esse ano, que acho que logo depois eu fui comentar com vocês, etc., que é um grande amigo meu que eu conheci totalmente ao acaso fazendo Muay Thai durante a pandemia, que foi uma pessoa que, tipo, os dois estavam passando por momentos difíceis, tempos muito próximos, a gente ficou a gente se ligou muito que, tipo, bateu, aqui deu química, e ele vai ter uma filha, e eu descobri, eu vou ser o padrinho. Eu fiquei muito em choque. Tipo, o que me contaram quando ela já estava com, tipo, a noiva dele estava com, tipo, 5, 6 meses. Aí, tipo, eu olhei pra Mariana e falei assim, calma. Fui, tipo, ligando os pontos, aí eu falei assim, calma aqui. Aí eu vi a folha, tipo, oi, eu sou a Alice, você aceita ser meu padrinho? Tipo, meu dindo? Aí eu fiquei, calma, é pra mim? E foi muito engraçado, eu, tipo, meu Deus, eu vou ser padrinho. Tipo, meus amigos já estão na fase de ter filhos. Que é muito louco também. Tipo, a gente tá já na fase de não é tão estranho algum de nós aparecer, então, você é pai, você é mãe. Caralho, tipo, a responsabilidade de eu ser o padrinho, tipo, de eu ser a pessoa na Terra que se acontecer alguma coisa com um casal, eles confiam a criança deles pra mim. Tipo, eu lembro que eu quase chorei quando, tipo, eles contaram, eu, tipo, além, depois do choque, tipo, comemorar pra cacete. E é algo que eu tô esperando muito, que, tipo, daqui a poucas semanas já é o chá de bebê dela, e eu já gastei mais com roupa com ela do que com roupa comigo esse ano. Ela nem nasceu ainda, tô ferrado. Mas foi um momento que, tipo, muito especial no meu ano. Que, tipo, mesmo lembrando, assim, já me deixa um pouquinho emotivo. Que foi a confiança. Assim, eu nunca esperei que fosse esse padrinho, assim. Tipo, tantas opções. Mas foi bem, bem, bem legal. Tipo, eu fiquei bem emocionado e foi um ponto muito alto do meu ano. E no finalzinho dele, quase. E tamo aí pra ser dindinho. Pra estragar mais uma criança. Estragar uma criança. Estragar uma Exato, criança. é trabalho. Quanto que essa criança vai ser bem cuidada, vai perder Eu a vou mão, mimar cara. muito ela. Os Meu pais Deus. vão ter que se preparar, cara. Vai ser Mas- mimada até o último grau. Cara. Mano, eu gastei mais com. Não é mentira, eu gastei mais com roupa ela nesse ano do que eu comprei pra mim. Não é que nem filha dele quando for, então. E ela nem nasceu. Pra você A ver. filha dele vai ser um negócio. Nossa, cara. cara, ele vai virar Pois é. cavalinho muito rápido. E tem alguma experiência negativa que você queira comentar? Isso é mais difícil. Se você não quiser, não precisa. Mas se você quiser comentar alguma coisa que você acha que seja interessante. Algumas frustrações que a gente espera, tipo, principalmente eu acho que financeira, de certa forma, que foram acontecendo, acho que também parte disso é um planejamento viu. Isso também acontece. É uma coisa que a gente tem que melhorar. Não, você é jovem, né? Você tá aprendendo ali. Exato, Finanças, planejamento financeiro, mas melhorou. Eu estou com dívidas. Tirando cartão de crédito. O cartão de crédito é uma tristeza. Mas acho que mais pequenos planos que eu imaginava ter, tipo, por exemplo,
um sonho meu de infância ter uma moto custom, que é tipo Harley Davidson, etc. Tipo assim, um sonho acho que desde os 8 anos eu sempre quis ter uma. E esse ano ele tava assim caminhando para mim comprar uma. Aí não aconteceu por planejamento financeiro, etc. E entra nos imprevistos que Imprevistos. E eu fiquei muito chateado por causa disso. Porque ao mesmo tempo era um sonho de criança e uma sensação de liberdade pra gente ter mais liberdade, tipo, pra mim ter mais liberdade, Claro. pra mim fazer minhas coisas do tempo que eu quero. Sei que moto é perigoso e tudo mais, mas eu quero ter. Sempre foi meu sonho. É isso. Mas foi algo que me deixou muito chateado por muito tempo. Por muitos meses. Mas, tipo, jovem, tipo, daí. E se não... É uma coisa também que eu aprendi muito nesse ano, que é tipo, se não foi pra acontecer, tudo bem. Vai acontecer quando for pra acontecer. Certo. Do melhor jeito possível. Beleza, perfeito. E... Está muito quente. Tá quente, cara, Tá tá quente. quente. Tá quente, meu Deus do céu. A gente foi ontem fazer Tá fritando uma nosso trilha. cérebro, meu meu pai. Bem, Marcelo comentou um pouco do ano deles, quer comentar um pouco do seu, Kisa? Eita, vamos lá. Então, foi um ano de alguns altos e muitos baixos. Eu diria que, na verdade, foi um ano de desafios, né? Alguns deles que eu tomei voluntariamente, outros que não. O desafio que eu tomei voluntariamente esse ano foi começar o processo para a compra do meu primeiro apartamento, do meu primeiro lugar para morar sozinho, né? Um projeto que aí vai demorar alguns anos ainda, mas que eu tomei na cara e na coragem, sem saber inteiramente se eu vou conseguir ainda Vai dar certo. cumprir. Vai dar certo. Mas sobrevivi até agora, né? Meu nome não foi parar no Serasa ainda. Ainda. Há sempre Tem tempo. todo um Há novo sempre ano tempo. para isso acontecer. Tem todo um novo ano para isso acontecer. Foi um ano de bom progresso profissionalmente. Também foi um ano, porém, que eu tive que lidar com experiências familiares difíceis e com aspectos da minha própria personalidade, do meu próprio mundo interno que eu não estava lidando bem, que eu estava ignorando e que voltaram para me assombrar num momento muito ruim. Então foi um momento em que eu percebi que eu não me conhecia tão bem quanto... Foi um ano, né, em que eu percebi que eu não me conhecia tão bem quanto eu acreditava. E o que trouxe seu próprio desafio, né? Mas o que, agora caminhando para o final, foi bom também porque me levou a fazer algumas mudanças sobre coisas que eu estava ignorando. Maus hábitos que eu consegui lidar muito melhor. E que... agora, no final do ano, por exemplo, me trouxe muita paz, né? Então eu sinto que eu saí ali da tempestade e estou começando a contemplar o céu aberto só agora. E se o ano que está vindo for uma continuação do final deste ano, vai ser mais tempo de céu aberto. Que bom. Ok. Maravilha. E você quer entrar... Você falou de experiências positivas e negativas, né? Sim. Questões com o apartamento, foi positivo para você também, né? Foi positivo de muitas formas porque me deu uma noção de futuro que é mais concreta, né? A gente normalmente pensa no futuro como um abstrato de coisas que a gente quer, o que muitas vezes leva a gente a exagerar a positividade do futuro. Também. Mas tendo algo sério que você fala, daqui a 3 anos vou ter tal coisa, eu vou estar em tal situação, te dá uma certeza, assim, e uma claridade de prioridades que eu não tinha antes. Certo. E a parte negativa, você já comentou. A parte negativa eu falei meio por cima. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque eu sinto que afeta mais pessoas do que eu. Claro, não precisa. Mas digamos assim, gente, se você é como eu e você tem a fama de ser uma pessoa paciente e bom moço, você provavelmente tem muito mais raiva do que você percebe. E a sua indisposição a lidar com isso pode te causar muitos problemas, então tome cuidado. Repressão de Repressão de algo que sentimentos. você queira fazer em prol de manter o convívio. Isso. Isso daí pega. Isso acontece bastante, mais do que Te pegou imaginam. bastante esse ano, Me né? pegou muito esse ano. E eu não quero que me pegue no futuro. Eu quero ser mais sincero com as pessoas. Você sente que no final agora você está lidando melhor com isso? Começando lá. Eu Que sinto bom. que eu tô falando mais... estou expressando a minha opinião honesta muito mais do que fazia.
Que bom. Maravilha, maravilha. E o senhor Caio, como foi o seu ano? Ah, acabou já? Acabou. Jesus. Rapidinho isso daí. Esse povo bebe rápido. Jesus Cristo. Tá quente. Tá Me quente. desculpa. Tá Me um desculpa, tá calor, quente. cara. Tá um calor. Uhum. Bem, qual o teor alcoólico disso aqui? Eu acho que é menos de 8%. 11,5. Caralho, 11,5? mais do que eu imaginava. Vai brincando aí com o espumante pra você ver o que vai A gente vai acontecer. levantar aqui. Opa! A gente vai começar a espalhar mais informações de quanto que a gente gostaria. Daqui a pouquinho. Bem, meu ano de 2025. Ele foi um ano que, agora dando um balanço geral das coisas que aconteceram, foi um ano bem desafiador, foi um ano com muita coisa boa e muita coisa ruim, muita coisa que eu não esperava, e muita coisa que eu esperava, mas que aconteceram de outra forma, que normalmente é assim que funciona mesmo a vida. Sim. Mas foi um ano onde, em quesito de, por exemplo, montar uma identidade profissional para mim foi algo bem relevante, porque eu comecei a estagiar na faculdade e isso é algo que mudou bastante a minha maneira de me portar em relação à minha profissão e a quem eu quero ser no futuro em relação a isso. Então eu curso psicologia, eu comecei a visitar hospitais psiquiátricos, comecei a fazer atendimentos com crianças, e isso é algo que pega toda aquela experiência teórica que estava sendo construída até esse ponto, e meio que joga no ar e você meio que pega o que você conseguiu entender. Isso. E mostra o que realmente importa para a prática ou não e começa a aliar as coisas que você viu desde o começo, começa a dar um senso maior de direção e as coisas começam a se justificar. Então, até aqui era uma experiência educacional, até ano passado, né, era uma experiência educacional diferente. A partir desse ano em diante, virou outra coisa, é outro monstro, né? E tem maiores possibilidades e agora tem maior responsabilidade. E onde tem maior responsabilidade, tem maior sentido. Então, quanto mais a gente ia desbravando, eu e meus colegas, né, a gente ia desbravando principalmente falando de mim, quanto mais eu ia desbravando essas novas experiências, mais elas se tornavam significativas. Então, mais elas traziam uma promessa até para o futuro de quem eu vou ser atuando profissionalmente. E isso foi muito relevante. No quesito de família, de amigos, eu sinto que de família, bem, a gente tem núcleos familiares diferentes, alguns foram bem satisfatórios, outros foram, como de costume, bem dificultosos de lidar, mas isso é padrão. Isso é padrão. Tem sempre algumas partes, pelo menos para mim, tem sempre partes da minha família com quem eu me dou melhor e outras partes com quem eu tenho maiores desafios, né? Então, eu sinto que nos dois âmbitos as coisas estão caminhando para locais diferentes, até pela maturidade que você vai crescendo em outros âmbitos da sua vida. Então, o que você aprende profissionalmente, você incorpora com sua família, com seus amigos também, porque você vai adquirindo habilidades. E como o Marcelo falou, a gente está nesse período crítico de 20 e poucos anos de idade. Alguns mais próximos dos 30 do que outros. Você entra nessa daí também. Eu estou na minha primeira semana com 26 anos concluídos, então agora eu estou mais próximo dos 30 do que eu estava há uma semana atrás. Sim. E isso vai dando uma nova cor e uma nova textura para a vida agora, porque esses 20 anos para mim têm sido de construção. Então é o momento de você adquirir novas habilidades, experiências que você vai utilizar lá para frente. E isso vão ajudar a construir sua vida, né? Então não é o momento para gastar isso tudo com besteira. Exato. Agora, no quesito de amigos, foi muito interessante porque eu tive que me afastar de pessoas e me aproximar de outras. E isso é difícil, mas no quesito de afastar, porque às vezes você tem que se afastar de certas pessoas, às vezes porque os caminhos que vocês estão trilhando não são mais os mesmos que vocês trilhavam há um tempo atrás, até porque ninguém estava trilhando nada quando vocês tinham, sei lá, 15 anos, né? E se conheciam faz muito tempo.
Amizades de infância, elas têm esse costume de que, às vezes, elas vão seguir com você a vida toda. E, às vezes, não. Porque, às vezes, você precisa definir até onde vai essa similaridade de valores. Essa palavra está sendo usada meio que a exaustão hoje em dia. Pessoas de valor, valores diferentes, valores não sei o que, valores não sei o que lá. Mas crenças, no geral, do que você quer para sua vida. E quando o seu amigo tem visões muito opostas, gera-se o questionamento de até onde a gente vai caminhar junto, né? Porque depois dos 20 e poucos anos, não dá para você pensar em amizade apenas como a pessoa com quem você dá risadas. Porque isso não sustenta mais. Porque agora vocês têm outros objetivos. É possível, só que fica muito raso. Fica muito raso. Existem estilos de amizade. Sim. Exato. Então, Como já falamos no episódio de amizade, veja ele. Então, e me aproximei de outras pessoas com quem eu consegui desenvolver amizades melhores e isso me deu uma boa sensação. É legal se aproximar mais de pessoas que você não tinha muita noção, até porque depois com o mais próximo você tá dos seus 30 e poucos anos, assim, acho que começa o núcleo de amigos começa a dar uma diminuída, porque quando cada pessoa tem, pelo menos é isso que eu escuto de pessoas que são mais velhas do que eu, é mais difícil de formar amizades quando você tá mais velho, talvez porque, enfim, se você foca mais em, sei lá, construir uma família, ou em focar no seu trabalho, meio que você vai cortando esses momentos porque você tem que focar em outras coisas, né? E você tem mais tempo para despender para conhecer pessoas novas quando você tá jovem do que quando você tá mais velho, né? Sim. Então, assim, a não ser que você, por exemplo, faça que nem muitos colegas meus na faculdade, que eles iniciam um curso mais velho, né? O segundo curso, às vezes, muitas vezes, ou começam a faculdade mais velho, e aí você conhece mais gente. Sim. Você tá nesses lugares onde você se expõe para conhecer mais pessoas, né? Mas é interessante você se aproximar de mais pessoas e agregar pessoas no seu círculo, né? Então isso foi interessante também, teve isso. Consegui aproveitar também fazendo algumas coisas que eu queria fazer também, que era planejar viagens e fazê-las. Então, eu e o Marcelo, a gente viajou junto nesses últimos dias, a gente acabou de voltar praticamente de uma viagem que a gente fez. Onde Tem nenhuma semana direito. tem nenhuma semana direito. A gente voltou dia 23, hoje é dia 28. Então tem quase uma semana que a gente voltou. E foi uma experiência, hein, Marcelo? Foi uma experiência bicho. muito... Foi uma experiência na praia, presepadas marítimas, onde a gente Incríveis. quase fez coisa de jovem mesmo, que quase se matou no meio do mar. Nossa, a gente foi muito inconsequente. Um caiaque e um sonho. Um caiaque e um sonho. 3 pranchas, um caiaque e um sonho. 3 pranchas, um caiaque e um E sonho. quase umas 5 mortes. Uma ilha e quase uma morte. Uma ilha, muito vento, mas Mas é engraçado essas experiências, porque tem aquele ritmo de adrenalina de deixar a gente vivo, de não sei o quê, de passar por experiências e agregar situações novas, porque isso agrega no seu arcabouço de memórias, né? Sim. Se não morreu, vai servir para alguma coisa. Nossa, você comenta comigo e fala assim, nossa, você é muito idiota. Tipo, a gente quase morreu, você fala assim, então você tem umas histórias pra contar. Fazer o quê agora? Vou chorar? Não, né? Não, passou, vivemos, Mas, assim, estamos aqui gravando. É isso, né? É jovem fazendo merda, né? Também tem que ter um pouquinho disso também. Tem que ter um pouquinho, tem que ter um pouquinho. Não O pode que ser é só a vida Esses sem jovens. umas merdas pra um contar? pouquinho de merda. Esses jovens. Uhum. Pô, mas foi divertido. Foi divertido. Então teve muito disso. Eu tô com vários projetos agora em andamento que eu não tinha muita noção de que iriam chegar em andamento. Então agora a gente tem o Farol Podcast, que é o que a gente estava pensando em. A gente teve o embrião dessa ideia. Nossa, anos Anos. Essa ideia foi fermentada, começou a fermentar lá na Durante a época da pandemia. galera. Pandemia. Lá na época da pandemia, quando a gente discutia que isso poderia ser interessante de fazer, e agora a gente tirou ela do papel. Então agora a gente tem muito que construir com isso daqui ainda. Sim. Então é meio que algo que mudou minha visão sobre muita coisa e me mantém meio que acordado, né? Me mantém meio vivo em relação às coisas que eu acredito, porque a gente meio que grava episódios aqui para discutir aquilo que a gente acredita. Uhum. E reflexões e tudo mais, isso deixa a gente mais atento para as coisas que a gente pensa. E as coisas que a gente pensa estão intrinsecamente relacionadas com as coisas que a gente faz. Então, isso meio que ajuda a organizar pensamentos e ações, fazer isso daqui. E é algo que eu já comentei com vocês no privado, que tendo pelo menos algumas pessoas ouvindo isso daqui
e tirando alguma reflexão importante para a vida delas, já justifica tudo. Então, sim, total. era meio que aquilo que a gente já fazia, a gente já tinha essas conversas fora da câmera, a gente só botou uma câmera na frente delas e isso é legal, isso é bacana, isso traz isso traz mais sentido. Quanto mais responsabilidade a gente vai adicionando, mais sentido a gente vai tendo, né? Exato. Além disso também, desenvolvendo projetos também de estudo, então eu senti que é um dos anos que eu mais estudei, no sentido de leitura mesmo, isso foi bom, então eu consegui desenhar alguns planos de estudo para mim, daquilo que eu ia ler e aprender no ano, e esses planos foram em grande parte cumpridos, então foram cumpridos de uma maneira que me satisfez. É difícil de concluir tudo que a gente quer, até mesmo porque eu tenho essa tendência de estourar muito a linha do que eu quero fazer num ano, e depois eu acabo não conseguindo fazer tudo, apenas porque seria quase sobre-humano fazer o que eu coloquei que eu queria fazer. Mas com o que eu consegui fazer, eu fiquei satisfeito em relação a esse âmbito de estudos, de conseguir direcionar. Não estou falando apenas de faculdade, estou falando de estudos com leituras que eu queria fazer mesmo. E até na faculdade está interessante. Então agora estou fazendo o meu TCC, que eu comecei esse ano, e a gente está explorando um tema que eu achei bem legal, a gente está explorando um conceito novo que está surgindo aí dentro da psicologia, que é a ansiedade de inteligência artificial. Então essa nova tecnologia, a gente está estudando o impacto psicológico, principalmente no que se refere à ansiedade, com pessoas que estão experimentando a inteligência artificial que está chegando agora, está sendo bem interessante de fazer. A parte prática de verdade começa agora no início de 26, no primeiro semestre de 26, e até agora está sendo muito interessante explorar isso. Estou fazendo pesquisa científica também à parte, e estou explorando conceitos de personalidade, que eu gosto muito de explorar também. Então, na parte de estudo, de projetos e tudo mais, projetos de vida também, as coisas estão andando muito bem. Uma coisa que eu queria muito fazer e não consegui fazer foi tirar minha carteira de motorista. E vou ter que tentar novamente no ano que vem, infelizmente, porque foi toda uma jornada de todo esse processo maligno e maldito que é tirar a carta aqui no Brasil. Que eu falei pra você que era uma merda. Mas olha o lado bom, agora você não precisa mais da autoescola. Graças a Deus agora a Foi legislação alimentado mudou. esses monstros. Agora as regras mudaram e agora em 2026 eu irei tomar vantagem disso, porque o processo para você tirar a carta no Brasil hoje em dia é uma das coisas mais Burocráticas. arrombadas, Dois existem. adjetivos muito bons, rapazes. Meus parabéns. burocraticamente arrombadas, Burro, chega a ser burro. que existem. Não é burro porque tem um objetivo. Não, Mas é meio burro. Não é é um sábio. objetivo seu. não é sábio, mas Não é um burro. objetivo seu. É um objetivo de quem coloca esses empecilhos para quem está tentando tirar esse negócio. Todo mundo sabe o que é. Sabemos. Sabe como é. Todo mundo sabe como é. Vou ter que refazer ano que vem, porque isso era algo que eu queria muito fazer, que é adquirir essas habilidades, por exemplo, dirigir. Então teve isso. Mas em relação a projetos no geral, tirando isso, as coisas meio que estavam produzindo de uma maneira até ok. Ainda preciso me organizar um pouco em como eu utilizo o meu tempo livre, fora do trabalho. Isso é uma coisa que também Eu fiz um pouquinho isso. Gerenciar um pouco mais. E acho que foi melhorando no segundo semestre, principalmente do ano agora. Principalmente nos últimos meses, acho que eu consegui reordenar mais. Eu estou de férias do meu trabalho no momento, e no meu trabalho as coisas estão caminhando até que estão indo razoavelmente bem. Eu estou fora da minha área de psicologia, mas isso não me impede de ter algum tipo de satisfação no meu trabalho, ou alguma coisa assim. ganhar novos conhecimentos. Não é necessariamente, não é o que eu quero fazer para minha vida daqui, não é o que eu quero estar fazendo daqui 5 anos, mas até aí, trabalho muitas vezes abre portas, mesmo não fazendo aquilo que você quer fazer, Sim. no sentido de estar na sua área, por exemplo, que é a minha psicologia, eu estou na área de TI agora, e não estando na minha área não significa que eu não consiga aprender e ter habilidades que vão me ajudar lá para frente. Então tem isso. E acredito que o meu maior desafio esse ano, com certeza, foi no campo da afetividade, porque eu tive um término de relacionamento no começo do ano, que foi complicado por ser um término. Aconteceu no começo do ano, e eu entrei no meu primeiro relacionamento no ano passado, e com 24 anos,
que é uma data que muitas pessoas até já passaram por 3 relacionamentos, dependendo Às da vezes pessoa. 2, 3. Às vezes mais, ou às vezes poucos, mas muita gente já passou por diversos relacionamentos. Sim, Até porque a história afetiva de cada um é diferente. sim. Mas muitas pessoas já passaram por relacionamentos, eu tive meu primeiro. E eu tive que... existe também a emoção de você estar na sua primeira relação, mas existe também tudo aquilo de diferente e de novo e de positivo que uma relação pode trazer para você. E eu vivenciei isso porque eu acredito que, no geral, foi uma relação positiva para mim e para a pessoa. Ou pelo menos eu espero, mas acredito que foi. Foi uma relação que trouxe muitas coisas novas, muitas experiências diferentes que eu não tive antes, e por conta disso foi bem interessante. E foi bem no começo desse ano que teve o término. E eu tive que lidar com o meu primeiro término. E lidar com esse tipo de quebra, desse tipo de vínculo, era uma coisa que eu não estava preparado, porque é um luto bem diferente. Então todo mundo sabe que um término de relacionamento é um luto diferente de um luto de um parente que faleceu, por exemplo, que é uma coisa que eu já tive. Então eu já tive isso alguns anos atrás e tive que lidar com isso. Mas esse luto é diferente. Então é algo que, como é que eu posso dizer? Quando você está junto com uma pessoa e você tem planos com essa pessoa, quando não é um relacionamento apenas em que vocês estão focados no agora, ou quando vocês meio que deixam a vida me levar, sabe? A vida leva eu. Sim. Você gera planos. E esses planos geram ideias de futuro. Sim. E essas ideias de futuro estão te encaminhando para algum lugar. E eu sou uma pessoa que quero ter uma família. Os 3 aqui. Os 3 aqui. Exato. Eu quero ter uma família. Eu quero ter filhos, eu quero ter uma esposa, quero ter uma casa para mim e para minha família. Então, como eu estou nessa década agora de construção disso, o relacionamento, dentre todas essas coisas, é a que menos você planeja. Porque planejar um relacionamento, quando ele não existe, não é factível. Por quê? Porque essas coisas você não pode forçar, né? É aquela velha ideia que meio que ela existe e ela é real. É um clichê. Ela existe e é real, que é você cuida dos seus jardins que as borboletas vêm? Meio que é isso. Uhum. Então você tem que cuidar da sua vida. Isso era uma noção que eu tive há uns anos atrás. Então eu não poderia forçar um relacionamento. Uhum. Eu tinha que simplesmente aguardar o momento certo. E o momento certo me pareceu ser aquele. E me engajei nesse novo relacionamento. E essa ideia de futuro foi importante, porque como eu tenho esses sonhos, né? Tinha esses sonhos, meio que você começa a construir o início de uma vida com aquela pessoa, né? E não foi um relacionamento que durou muito, não durou nenhum ano. Acho que se pegar todo o período de tempo antes até do relacionamento iniciar, antes de ter uma aliança, e até depois do término a gente tentou fazer meio que acontecer de novo, por alguns meses até, a gente ficou no meio desse ano, principalmente no primeiro semestre desse ano, a gente tentou fazer acontecer de novo, só que não deu certo. Não deu certo. E aí cada um foi pro seu canto. E se pegar todo esse período sem o relacionamento, o compromisso entre as duas partes, aí deve dar um ano. Deve dar um ano e pouco. Um ano e alguma coisinha. Mesma coisa. Mas e eu acho que o importante foi tentar reconstruir minha vida depois desse término, porque foi muito difícil. Porque foi algo que eu não esperava, aconteceu bem no começo do ano. Então foi algo que tirou todo o planejamento que eu tinha pro resto do ano, porque quando você vive com a pessoa, e a gente já estava meio que compartilhando a vida, né? Você compartilha a vida. E você tem que lidar com a ausência da pessoa e você tem que lidar com tudo aquilo que você tinha programado, porque você programa a sua vida tendo em vista aquela pessoa com você também. Sim. Então eu tive que reorganizar tudo. No final de 2024, eu fiz metas e planos e objetivos contando com aquela pessoa. Eu tinha deixado planos em abertos, ideias em abertos para ao longo do ano ir acontecendo. Tinha planos de ideias, de viagens, de coisas pra gente fazer e tudo mais, e aí eu tive que pegar esse tempo e usar pra alguma outra coisa. Porque agora era só eu de novo, nesse quesito afetivo, né? E por conta disso, existem esses grandes desafios. E quando é a primeira vez que isso acontece, não que o segundo ou terceiro término tenha uma dor diminuída, não tem nada a ver. Mas eu tive que lidar com isso pela primeira vez. E foi muito difícil. A impressão que eu tive, principalmente na grande parte do ano, era num deserto. E eu tive que caminhar e tive que entender aonde que eu ia.
Então eu tive que construir minha vida agora focando em outras coisas, porque aquele sonho que para mim, uma das partes mais complicadas de você construir sua família é justamente com quem você vai fazer isso. Então meio que a gente tinha esse sonho juntos agora, que ó, vai ser com você. E aí quando isso morre, a morte do sonho é complicada, porque os dois têm que fazer isso. Ela teve que reconstruir a vida dela, eu tive que reconstruir a minha. Isso é complicado, né, para as duas partes, né? O positivo para mim disso tudo, que eu levo como positivo, é que ninguém da relação saiu se odiando. Porque tem términos, eu já vi términos de amigos meus, de familiares, de muita pessoa, gente que eu conheço, que foram tão traumáticos que a pessoa, ela saiu, as duas pessoas saíram se odiando num nível que elas tentaram destruir uma outra. Já vi isso acontecer. Eu já vi isso acontecer. É triste. É triste. As pessoas ficam se atacando de maneiras que você nem poderia conceber. Então, ter esse término, mas sair dele com um certo entendimento das duas partes de que realmente não vai ser isso e que bola pra frente, que foi o que eu senti, pelo menos, depois de ter o período da negação, o período da barganha de você... Os dois tiveram esse período, né, de tentar voltar e tudo isso. Não funcionou, mas eu acho que foi importante. E acho que cada um saiu ali com alguma construção importante para si. Tanto eu quanto ela. E agora a gente olha para frente, para esse novo horizonte, levando isso como uma bagagem importante. E eu já me encontrei com a minha ex, depois do término, e depois mesmo desse período de tentar reconstruir, a relação e não ter funcionado. E não foi nada... Foi bem ok. Cada um se respeitou, cada um teve ali... a gente tem um certo respeito, eu sinto um pelo outro, no quesito do que cada um representou, e acho que isso é o melhor que a gente pode esperar de um término, sinceramente. É o ideal. É o ideal. É o eu ideal. acho que isso foi algo importante. E é um ideal raramente alcançado, então... Porra. Eu não tô falando que não tiveram brigas. Claro, claro. Não tô falando que não tiveram discussões. Acho que isso é natural até. Sim. É esperado e é bom, às vezes. Exato, porque no momento que tem o término, você joga tudo pro ar e começa... Não joga tudo pro ar no quesito de foda-se, mas no quesito de tudo da relação vem à tona. Sim. E você meio que trabalha essas questões. E acredito que realmente, vendo em retrospectiva o que realmente aconteceu, eu acho que é isso. Cada um levou como uma bagagem importante para si, e é isso. Já falei com ele em alguns poucos momentos, sem segundas intenções, O que é bom, o que é bom, saudável. e foi algo que foi tranquilo nesse sentido. É algo interessante de você ver como você interpreta aquela pessoa de outra maneira, agora que você precisa interpretar não como sua possível futura esposa e mãe de seus filhos, e sim como uma pessoa que foi muito importante, e que agora, para o bem da saúde dos dois, é importante você diminuir essa tonalidade afetiva e cada um ter a sua própria vida da sua maneira. Cada um foi importante um para o outro, e isso que importa. Então, meio que é isso, meio que foi isso, mas no começo foi muito difícil. Vocês sabem muito bem disso, que eu compartilhei muito desse sofrimento com vocês nesse sentido, né? Vocês, amigos são importantes. Né? É importante compartilhar esse tipo de sofrimento, porque dependendo do ponto, chega a ser realmente uma dor física. Sim. Dependendo, chega a ser físico. Então... Sim, foi muito físico. Foi porque você deixa de se cuidar, você deixa de fazer... Eu me surpreendi agora, vendo em retrospecto esse ano todo, eu me surpreendo com quanto que eu consegui fazer depois disso. Porque nos primeiros meses depois que isso aconteceu, eu tava um caco. Eu tive que me reconstruir totalmente. Não tava querendo fazer nada, tava deixando de fazer tudo, tava deixando de comer até. Então, assim, era difícil, foi muito difícil. As primeiras semanas e meses depois do término é muito difícil. E isso eu vou levar para mim também como uma experiência relevante, importante. Então é algo que eu não posso deixar de ignorar nesse ano todo de 2025, porque é engraçado, porque levando em consideração todos os outros âmbitos da minha vida, as coisas meio que progrediram. Nessa eu tive esse baque que eu tive que me reconstruir. E se você não consegue realmente botar a cabeça em ordem a tempo suficiente, todo o resto vai pro caralho. Todo o resto vai embora. É fragmentado. Sim. Então, assim, é cruel, de certa forma, porque a vida não espera você terminar de limpar as lágrimas para você ter que fazer o que você precisa. O mundo não vai parar para você se recuperar. Não. E acho que é bom que faça assim. Acho que é bom que seja assim.
Porque isso dá um sentimento de tá todo mundo vivendo sua vida, você tem que viver a sua também. Porque normalmente o tempo passa e o ano novo vem. Exato. O ano novo tá uma hora chegando, chega. exato. E você precisa se preparar para isso. Então, nesse sentido, teve tudo isso. Então, teve muitos prós, teve esse grande contra que misturou vários contras que vieram depois desse momento que eu fiquei meio perdido e tive que voltar. Mas, em retrospecto, eu me surpreendo com quanto que eu consegui fazer. Porque foi um dos anos que eu mais li, mais estudei, mais foquei, porque eu precisava fazer isso que era o necessário para sobreviver. Sim. Então, e assim, se a gente pegar na história da humanidade, gente, as pessoas falam que essas dores às vezes podem ser meio supérfluas quando é afetividade, porque você tem que focar em outras coisas na sua vida, né? Você tem uma carreira, você tem não sei o quê. Cara, guerras foram travadas por amores perdidos. Cara, grandes imperadores caíram ou sucumbiram ou tiveram dores absurdas por perderem a mulher dos seus sonhos ou por ter dores que tudo se inicia no afeto, né? Sim. Cara, a Ilíada de Homero, a Guerra de Troia começou por causa de afeto. Muito da queda do Napoleão foi afetiva. Muito Brutus só foi pra guerra na qual ele morreu por Cleópatra. Cleópatra. Brutus, A mão direita de César. que Depois que ele traiu morreu, ele, exato. Sim. Então, assim... Não, desculpa, Brutus não. Marco Antônio. Marco Antônio. Isso, Marco Antônio. Isso. E, cara, você vê, a afetividade era um dos âmbitos mais importantes. Então, e muito disso não depende da gente, porque quando lida com outras pessoas, você vê essas questões, você não pode forçar até o ponto que a outra pessoa não quer ir. Sim. Então, saber quando é a hora de dizer um certo adeus é difícil, mas tem que ser feito. Muitas vezes, né? E é uma prova de caráter. E se foi de uma maneira que foi saudável no final, né? Porque término nunca é saudável, pra falar a verdade, né? A não ser que você esteja saindo de uma relação tóxica, né? Assim, A não ser que seu ex agredia você fisicamente, a não ser que ele te agredia e te manipulava psicologicamente. Saudável às vezes fácil nunca. Nunca. Isso que eu tava querendo trazer essa ideia. Não é que a questão de... nunca é fácil. Mesmo quando é saudável, mesmo quando é melhor fazer. Porque realmente, se teve um término, alguma das pessoas resolveu que era melhor, ou as duas resolveram que era melhor seguir em frente de outra maneira. Só que você tem que reconfigurar o seu mundo Você tem que interno reconfigurar, e então, externo. Exato. Com Então, tudo assim, e agora, nos 20 e poucos anos de idade, neurobiologicamente falando, o córtex pré-frontal de muita gente está nem formado ainda. Eu não sei nem se o nosso está formado ainda, Marcelo. Então, assim... Depende das nossas escolhas da última semana, eu eu tenho as respostas. Eu diria que, de acordo com o que a gente fez na praia, Exato. eu diria que muita parte ainda tá para chegar. Esse update não foi feito ainda. Eu diria que o meu tá, infelizmente. Eu não tenho mais escapatória. Você Eu já fiquei preso foi? assim. Tá certo. O Kiz é um pouco mais velho, é o mais velho. Eu sou mais velho. O nosso ancião. Vocês podem perceber, né? Então. Vai lá, O ancião. tempo já tirou muitas coisas de você, Muitas né, coisas, meu nobre muitas soldado? Séculos já. É Muito isso. cabelo. Mas, cara, que viagem, que histórias. Nossa, cara. Mas Mas, cara, acho que no geral... Só que quase virou podcast solo, gente. Ia ser só eu e vocês. Sim, graças a Deus que não aconteceu. Mas. Graças a Deus que a gente não tá nas nossas tumbas, né, Marcelo? Exato. Mas é isso, presepadas na praia, presepadas em alto mar, por que não, né? Por que não? Mas aí eu acho que você justamente ter essas experiências também ajuda com as outras questões afetivas, né? Porque você meio que se coloca em ordem para você prestar atenção em outras coisas maiores que estão acontecendo, porque de novo a vida não te espera. Nem um O pouco. tempo não espera nada, ele sempre vai correr. Então, O tempo é cruel e uma hora te pega. Exato, e nesse período de tempo, como eu falei, né? A gente está nesses 20 e poucos anos, a gente tem que focar em muita coisa, construção. Então, esse foi um ano que eu percebi que, apesar de nos últimos anos eu ter tido eu diria que eu tive um crescimento exponencial nos últimos anos, eu tive esses baques, porque eu encontrei certas situações na minha vida que não apenas não dependem de mim, mas que me mostram que a pior possibilidade que você poderia imaginar pode acontecer. E tem coisas que você nem imagina que podem acontecer. Exatamente. Então, assim, é isso. No geral, nesse balanço, nesse saldo, né? Eu acho que até as coisas ruins estão ajudando, de certa forma, a construir a pessoa que eu serei nos próximos anos, né? Então, estou chegando aqui na metade dos 20 e poucos anos, estou mais próximo agora. Pela primeira vez eu estou mais próximo dos 30 do que dos 20.
isso tudo vai ser importante para mim. E eu precisei reconfigurar tudo isso para tentar chegar em algum lugar. Então, acho que é isso. Eu acho que isso foi o mais importante. Alguém quer dar um balanço final aí pra gente ir encerrando? Esse episódio vai ser mais curto mesmo. Só um comentário. Quando você disse que estava mais perto dos 30 do que dos 20, eu morri um pouquinho por dentro. Imagina nossos pais. Não, meus pais... Imagina nossos pais. Não, meus pais já... Você tá com o quê? 28? 28. Em breve 29. Nossa, o Ah, ancião do grupo. Meu Deus, uma Tecnicamente, Matusalém. Mas é no velho. final do ano que vem, né? Que você É? faz 29. Final do ano que vem. Mas, Matusalém cara... do farol. É outra perspectiva, né? Não, quando vocês chegarem lá, eu quero ver. Vocês vão... 2 aninhos. Sim. Pra mim, 2 aninhos. Mas. A gente vai estar fazendo um outro episódio desse daqui 2 anos. Provavelmente. Exato. A gente discute isso. Ou, quando a gente chegar lá, a gente podia gravar um episódio que aos 30 anos. Uou, boa É ideia. verdade. Mas aí Boa quando ideia. você chegar ou quando nós dois chegarmos também? Vai ser mais. mais Não, quase quando lá. eu chegar, porque aí vocês podem me fazer perguntas. Pode ser. Perguntas pro ancião. Exato. Tá exato. certo. Está na Cara. hora de eu compartilhar a minha Perguntas sabedoria com Perguntas pro mago. o mundo. Exato. Tá certo. Mas. Quem quer fazer um balanço final aí do ano? Pra gente Tô com uma poder fechar. dúvida. A gente foi muito honesto, de certa forma. É uma coisa que nem todo mundo faz, que é falar das partes boas e das partes ruins. Que acontece com todo mundo, é esperado. Que se seu ano foi só coisa boa, te invejo. E você, assim, deve ser 0,1% da humanidade. Nossa, cara. Só coisa boa. Tipo, assim, não teve uma coisa ruim. Primeiro, parabéns. Segundo, o que tem de errado com você? Ou de Oh, meu certo, Deus. ou de certo. Me Faça ensina aí. faça um Nossa, curso. cara, me dê dicas Venda aí. um curso. Eu pago. Exato, mas... Não sei o que, mas eu pago. Um monte de gente vendendo curso agora, vende aí o seu. Exato. Mas... Olhando para o passado, que enquanto a gente foi conversando, enquanto eu fui pensando, mas principalmente escutando vocês, me veio muitas memórias desse ano que eu falei assim, nossa, foi Real. nesse ano mesmo? Real. Meu Deus, foi nesse ano cara. que isso aconteceu. Se você me dissesse que janeiro foi 5 anos atrás, eu acreditava. Eu também. Eu acreditava real. Pareceu um Mas- ano muito mais longo do que realmente foi. Pra caramba. Mas olhando para o passado e para ter esse balanço final, vocês se sentem orgulhosos das ações de vocês durante o ano? De algumas. De alguns. De algumas sim, outras não. Eu acho que isso é com todo ano, na verdade. Eu acho que eu cometi muitos erros e aprendi com eles esse ano. Também. Então, Mas vocês acham que saíram pessoas melhores? isso só morrendo pra saber. Eu acho que a gente só vai saber se a gente realmente sai de um ano melhor daqui um ano. Que um ano? Eu É. acho. Eu consigo saber que eu fui de 24 para 25 como sim. Foi uma transição que realmente... Eu acho que no geral, o balanço geral, né? Teve seus prós e contras, né? Mas acho que a gente Sim. só vai se distanciando do evento histórico que a gente consegue olhar Tem uma para ele noção com, completa. primeiro, uma certa neutralidade afetiva, que no momento a gente ainda tá nele. Sim. E só dá para saber um pouco depois, né? Sim. Então é muito difícil a gente ter como objetivo, por exemplo, sair como uma pessoa melhor daquele ano, porque você nunca vai saber, a não ser um ano depois. Porque você tem que se afastar um pouquinho. Mas eu acho que, dadas as circunstâncias, eu fiz o melhor que eu poderia ter feito. Ou isso, pelo menos, é o que eu espero ter feito. E eu considero que a gente só tem uma perspectiva real desse tipo de coisa no fim da vida mesmo, quando a gente pode olhar para o conjunto da obra e falar isso daqui foi importante para eu chegar em tal lugar. Justo. E acho que fazer o melhor que a gente consegue fazer, dadas as circunstâncias, é o melhor que a gente pode ter, no geral. E nunca é perfeito. Então, esse fazer o melhor que eu consigo fazer envolve muitos erros também. Cara, Porque às isso vezes é um- tem situações nas quais ou você escolhe o erro menor ou o maior. Ou você escolhe o erro menor ou o maior. Existem situações assim. E existem vidas de pessoas que, na verdade, são feitas só disso. Só disso. Graças a Deus, as nossas têm outras situações, mas normalmente, às vezes, a gente se encontra numa situação onde é escolher o erro menor ou o maior. Sim. E, enfim, eu acho que, dadas as circunstâncias de tudo que aconteceu nesse ano, eu fiz o que eu pude fazer. E eu fico, de certa forma, eu não estou satisfeito necessariamente com... Se você me perguntasse no dia 1º de janeiro, vendo onde eu estou agora, eu veria muita coisa boa e muita coisa ruim. Muita coisa que eu não esperava, de novo. Agora, eu aqui estando, no dia 28 de dezembro, olhando para 1º de janeiro e olhando para todos os meses, foi o melhor que eu pude fazer mesmo. Estou satisfeito. Que bom, porque dado o que aconteceu e as coisas que eu não pude controlar, acho que é o que deu para fazer. Então, se foi o melhor de tudo, se foi, nunca tem o método perfeito, né? O ano perfeito ele tá no mundo das ideias. Eu precisaria conversar com Platão.
O meu ano ideal tá lá, mas o ano prático, o ano empírico, foi o que deu para fazer. E eu acho que teve muita coisa boa, junto de muita coisa ruim também. Digo mesmo. Mas... E isso é uma coisa difícil até de aceitar também. É bem difícil. Mas... Compartilho das ideias de ambos, um pouquinho de cada. E... É um discurso que eu lembro também, uso muito de base o discurso do Matthew McConaughey, do Matthew Oscar. McConaughey? O grande o discurso lendário dele no Oscar, sobre pensar se nosso eu de 10 anos atrás e ao mesmo tempo nosso eu de 10 anos na frente está feliz conosco hoje em dia. Sim. Em resumo do discurso incrível que ele fez, de alguns minutos. Sim. Mas... O meu eu de 5 anos atrás provavelmente estaria satisfeito. Meu eu de 10 anos atrás também. Exato. Eu acho que é uma coisa também que eu tenho tomado como hábito pensar em virada de ano ou até aniversário, também de certa forma, que é um novo ano de vida, um novo ciclo, mas muito mais pessoal, que é meu eu do passado e presente estariam felizes com o meu eu atual. Porque às vezes a gente pode ser muito cruel conosco. Sim. Então, eu acho que, tipo, já saí com um saldo pensando assim, eu tentei o meu melhor. Talvez não tenha sido 100%. Mas foi o meu melhor. Com as condições que eu tinha, com as ferramentas que eu tinha, foi o meu melhor. Então é isso. Tipo, que a gente possa fazer. eu espero que quem esteja ouvindo também consiga encontrar essa paz. Se alguém não conseguiu, eu espero que ano que vem consiga. Tomara que as nossas... O que a gente fez aqui é um exame de consciência que a gente acha importante de fazer nesses ciclos periódicos que a gente tem nas nossas vidas. Eu espero que com as reflexões que você tenha das conversas que a gente teve aqui, que elas sejam positivas a ponto de você poder refletir sobre o seu ano e sobre as suas experiências e sobre todos os âmbitos da sua vida, aqueles que você acha que foram melhores e piores, aqueles que você acha que poderia melhorar no ano que vem, o que você espera de promessa para o próximo ano. E a gente vai falar mais sobre isso no próximo episódio. No primeiro episódio de 2026, a gente vai falar sobre metas. Vocês dois foram arrombados que beberam toda a porra do espumante, não deixaram pra gente fazer o toast de fim de ano, porque vocês são... Qual miséria que você deixou Vocês também, são meu irmão? malditos, vocês cara falando da acabaram com o nosso planejamento. Vocês têm o quê? Só saliva. Aqui só tem saliva. Não foi dito ao longo A gente do episódio inteiro. A gente faz planos A e os vida é caras feita quebram de o plano. imprevistos. Com certeza. Imprevistos? Imprevisto aqui, ó. Não usa como justificativa não, seu maldito. Aquilo que veio de mim retornará a mim. Isso é temático do episódio. Com certeza. Seu Com animal. certeza. Tá. Com certeza. 2 malditos. Agora para fazer o brindinho de fim de ano, vocês vão beber ar e eu vou beber o resto do espumante. Parabéns aí. Isso aí. Parabéns, seus Nós não emocionados, queremos- malditos. Não foi emocionante, a gente foi seguindo o clima. Tá certo. Aceite imprevisibilidades. Você falando isso pra mim é engraçado, né? Pra você ver como é que Pra o jogo você, né? virou. Ordenança, né? Você, né? Ordenadinho. Se eu deixar essa taça 1 segundo aqui molhando essa mesa, ele vai ficar totalmente descontrolado com o imprevisto de ter a mesa molhada. E ele quer falar de mim. Isso Tá é um certo, fato. irmão. Tá certo, irmão. Isso é um Tá certo, fato. irmão. Pra irritar você, eu só preciso cuspir nessa mesa. É isso daqui. Vai virar... Como você Mano se do céu, sente agora? Eu senti o ar mudando. Eu senti o ar me vir pra cima. Eu irei Mano, me abster sobre a situação. Tá certo. A gente teve todo... então um brinde. Tá certo. Vamos... Então, tá ótimo. Obrigado. Que ótimo. Mas realmente, no final das contas, ter esse ano o Farol Podcast surgindo e ter nele... Ó, o Kiesel conseguiu recuperar um pouquinho Pelo amor agora. de Deus, isso daí foi um cuspe. É mais do que você tem. Eu acho que mais ou menos a mesma medida. É a mesma merda. Parabéns. Então, realmente, parabéns, galera. Então, assim, acho que pelo menos ter o Farol Podcast aqui produzido, concluído, se você acompanhou a gente esse ano, ou se você está descobrindo agora, Sim. fique com a gente aí no próximo ano, porque a gente planeja muita coisa boa aqui para o nosso Farol. É o nosso... Ainda não temos nem 1 ano de vida, a gente começou no final de outubro isso aqui. Mas a gente está tentando trazer essas reflexões importantes que ajudam a gente também a pensar sobre as nossas próprias vidas e as nossas crenças. E também, provavelmente, como consequência, ajudar quem está escutando. Então, uma boa virada de ano para todo mundo que está ouvindo a gente aqui também. E espero que o 2026 de vocês seja tão bom ou melhor até do que foi... Melhor, talvez, do que foi. A gente sempre espera que seja melhor do que foi esse ano.
Espero que vocês consigam realmente ter algum ciclo tipo de fechamento nesses dias que restam aí. E que no próximo ano as coisas sejam melhores para todos nós, né? Que é a crença Deus padrão quiser. aqui. Então é isso. Vamos fazer um toast aqui pro ano Toast. Bora. novo? Meu último... Vai dar sua salivinha? A última Essa gota gelada. de champanhe do ano, gente. Ah, mas não era o senhor que champanhe de frente de espumante? Cara, eu mudei a Cala a boca e introdução. brinda. Cala Eu a boca. mudei a introdução dessa garrafa, que eu ia falar champanhe e falei espumante, porque você ficou me corrigindo. Que, não, Uma. champanhe é diferente de espumante. Uma. Não sei o quê. Uma Porque imprecisão eu tomo definitiva. matcha. Não tomo matcha, você. Eu tomo matcha. Eu tomo Uma. bebidas Eu extremamente escrevi um suspeitas. roteiro. Uma sobre imprecisão. isso. Uma imprecisão. O episódio inteiro. Foi uma imprecisão, meu irmão. Vamos brindar esse Que champanhe. homem escandaloso. Meu Deus do céu, bora. Vamos Tá, brindar vem. essa merda aí, Tá, vai. vem o brinde aí. Tá, para de se fazer. Cala a boca e brinda. Vamos. Vem o brinde. Vem aqui. Feliz Persegue aqui. 2026, meu Feliz minha 2026 galera. pra todo mundo, pra você que tá ouvindo pagar. Vamos fingir que essa garrafa Pra é você também. Aí. Tintim aí na sua casa, na sua, sei lá, você tá ouvindo isso daí. Tintim aí pra você também. Isso aí. E é isso aí. Isso. Um bom ano novo pra todo mundo. Nossa, Tá como eu quente. odeio espumante. Tá quente. É que tá quente. Não, é porque é ruim. Também não lembro. Fica aí. Não sei se é ruim. É que Você aí gosta é um de outro, champanhe? outro Aí, assunto que eu não vou explorar, mas ok. Não, isso não é um episódio sobre o que é champanhe. Não é sobre Não precisa bebida. explorar aquilo que é dado como óbvio, né? O negócio é ruim. Ele é meio fundo. Ele e o Rosé é bem fraquinho. Mas, bem. Mas é isso aí, galera. É isso, galera. Obrigado por quem acompanhou a gente aqui nesse 2025. Para quem assistiu qualquer episódio nosso, mesmo que esse seja seu primeiro. Quem assistiu algum dos outros episódios, está vendo aqui pela segunda, terceira, quarta vez. Quem conheceu a gente, quem está vendo aqui pela primeira vez de novo. Muito obrigado aí pela audiência. E ano que vem a gente também vai ter novos episódios muito interessantes que a gente está planejando para cá. Muitas conversas interessantes, muitas perguntas reflexivas. E como a gente já falou aqui algumas vezes, o primeiro episódio da primeira segunda-feira de 2026, eu não me lembro agora o dia do ano, mas é a primeira segunda-feira do ano, peraí, Acho que vai ser dia 5. Por aí, Dia dia 5, 6. 5 de janeiro, a gente vai ter um episódio que são metas, que a gente vai discutir objetivos, metas de ano novo. A gente vai falar um pouquinho das nossas metas. E como A gente vai também trazer a visão do que seria uma postura interessante para a gente perseguir esses objetivos, essas metas para a gente. Sim, vamos compartilhar algumas estratégias que nós usamos para cumprir as nossas metas e Também. que podem ser úteis para você cumprir as suas. Exatamente. Então é isso. Compartilhe esse episódio com quem você acha que se beneficiaria dessas reflexões e desse exame de consciência que a gente fez aqui, para estimular isso numa pessoa que você conhece, para esse período aqui de fim de ano, nesses últimos dias. E mesmo que já tenha começado o ano, se você trombou com a gente aqui agora, bem, tem um episódio de metas, acho que talvez já esteja disponível ou não, 5 de janeiro de 2026. E espero que as reflexões tenham ajudado. É isso, gente. Feliz ano novo para todo mundo. Feliz ano novo aí do Farol Podcast aí para vocês. Até mais. Feliz Até. ano novo, galera. Que eu tenha um bom ano. Isso aí.